Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. No vídeo de hoje eu vim trazer uma listinha de leituras, indicações de leitura para você ler durante esse período de quarentena, ou se você já não está mais na quarentena, não está mais no afastamento social. Também é indicado para você ler porque são livros que fazem você pensar um pouco. Eu acredito, independente de crenças religiosas, políticas, filosóficas, etc., eu acredito que a gente sempre pode tirar aprendizados de experiências ruins. Durante esse período que nós tivemos ou estamos vivendo, aí depende de onde você está assistindo esse vídeo, esse período de quarentena por causa desse vírus fez o mundo inteiro parar. E muitas pessoas acabaram sendo forçadas a pensar um pouco sobre a própria vida, o que anda fazendo, o que pretende fazer, enfim, causou certa reflexão. E pensando nisso, nessas reflexões que eu acho que são muito convenientes, tanto para o momento que nós vivemos, quanto para a vida no geral. Eu acho que vocês já devem ter ouvido algum comentário por aí, pessoas dizendo que depois da quarentena ninguém mais vai ser o mesmo. Eu concordo muito com isso, cada um teve uma experiência diferente lidando com a situação, mas a gente sempre pode aprender mais, não é mesmo? E pensando nisso, eu trouxe essa pilha de livros pequenininhos, ó, não tem nenhum calhamaço aqui, que eu indico para você ler. Isso é legal porque até mesmo você que não tem o hábito de ler muito, você talvez se estimule mais a ler, já que esses livros são de leituras rápidas, né? Tem livros aqui que mesmo quem não lê muito rápido, conseguiria ler num dia, facilmente. E os demais em poucos dias. Então, garante que você consiga ler alguma coisa ou ler mais coisas. Aí depende do seu ritmo de leitura e do tempo que você tem disponível para ler. Então, eu separei livros que me fizeram pensar e que me fazem pensar até hoje. Com certa frequência, me pego pensando em coisas que eu li nesses livros, que eu aprendi ou que eu tomei conhecimento, ou comecei a pensar, comecei a refletir sobre alguns assuntos que eu jamais tinha pensado antes. Eu achei legal essa ideia de compartilhar. Tem de tudo nessa pilha, tá? Não é só livros de ficção, tem ficção, não ficção, tem... Não vou falar só sobre distopias, porque as distopias fazem a gente pensar muito, né? Então confira nesse vídeo as sugestões que eu trouxe para vocês de leitura. O primeiro livro que eu vou indicar, na verdade, vai ser um extra, no começo. Eu já vou jogar um extra aí. Eu pensei nele depois que eu selecionei esses livros, porque ele me fugiu da cabeça, porque eu não tenho a edição física do livro. Quando eu li, eu fiquei tão traumatizada com o processo de leitura que foi diferente para mim, que foi uma coisa nova. Eu era uma pessoa que lia livros bobinhos, livros para passar tempo. Não preciso nem falar que minha cabeça entrou em parafuso, né? Até mesmo porque eu nunca tinha lido Saramago, nunca tinha lido livros assim tão sérios. E ler Saramago é uma experiência que muitos têm dificuldade pela escrita peculiar que ele tem. Ele usa a pontuação do jeito dele. Ele não gosta de parágrafos. Então, assim, são várias características que muita gente acaba evitando de ler porque sabe que incomoda ou que torna a leitura um pouco mais difícil. Mas esse livro é Ensaio sobre a Cegueira. Óbvio, né? Acho que 90% das pessoas que fizeram listas de livros para indicar com essa temática que é mais reflexiva, distópica, poderia dizer, deve ter dito Ensaio sobre a Cegueira. Mas esse é um daqueles livros bem óbvios para ser indicado, mas mesmo assim eu gostaria de citar ele aqui. Claro que tem outros livros, até mesmo do Saramago, que poderia entrar aqui nessa listagem, mas eu vou citar só esse, apesar de ter lido outro que também se encaixaria, mas enfim. Então, oficialmente, o primeiro livro dessa lista é 10 bilhões, do Stephen Ament. Já vou antecipando que todos os livros que tiver resenha no canal, eu vou deixar o link para você assistir o vídeo, se te interessar, aqui no box de descrição. Então depois dá uma olhadinha lá, vê os livros que mais te interessam e assiste o vídeo. Para quem já leu A Sexta Extinção, esse livro tem uma temática bem semelhante. E aqui o Stephen Ament, ele faz algumas observações de acontecimentos que vêm ocorrendo ao mundo ao longo desses, últimas décadas. E ele vai trazendo pra gente fatos que estão ocorrendo no planeta Terra nesse momento, que está fazendo com que a população mundial cresça de forma muito rápida. Ele imagina que quando chegarmos em 10 bilhões, a coisa vai ficar muito feia. Dentre elas, o desmatamento das florestas, o descongelamento das geleiras, o aumento da temperatura,
Camada de Ozônio. Esse livro foi publicado pela editora Intrínseca em agosto de 2013. Essa aqui é a primeira edição que eu tenho e é muito recomendado para nós pensarmos no que estamos fazendo, no nosso comportamento em relação ao planeta, em relação à sociedade, ao local em que vivemos. Se a gente pode fazer algo para contribuir, para ajudar a diminuir a poluição, o desmatamento. Esse planeta é nosso. Se você ou eu não sofrer as consequências mais drásticas do nosso comportamento, os nossos filhos, os nossos netos sofrerão. E a gente não quer deixar o mundo cada vez mais destruído para eles, né? Apesar de nós estarmos fazendo isso gradativamente, não é objetivo de ninguém. Eu acho que pode provocar essa reflexão em vocês e pode ajudar a pensar um pouquinho, né? Não precisa levar a ferro e fogo, isso aqui é uma leitura, ele traz fatos, você pode pesquisar na internet para ver se esses fatos são reais. Talvez estejam um pouco desatualizados, porque, como eu falei, o livro foi publicado em 2013, então já fazem 7 anos, muita coisa mudou de lá para cá. Mas mesmo assim é uma leitura muito válida. O próximo livro que eu vou indicar é um livro de cunho um pouco mais pessoal, introspectivo, que é Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra, esse escritor chileno. Múltipla Escolha porque é como se fosse uma provinha de múltipla escolha. O autor vai falando com a gente através de questões com alternativas. A ideia não é necessariamente responder, mas sim brincar com nossa forma de pensar, nosso possível juízo de valor, se a gente concorda. Provoca aí pequenas reflexões, uma escrita bem diferente de tudo que eu já li, né? Mesmo o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, tem um quê de Jogo da Amarelinha do Cortázar, porém é um livro bem menor e bem mais fácil de ser lido. A ideia é provocar o questionamento, então acho que por isso tem essa aparência de teste. O próximo livro é uma distopia. Entre as 4 distopias mais importantes e mais conhecidas no mundo, ele se encontra e é Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury. Caso você não saiba ainda do que se trata esse livro, o personagem principal dessa história é um bombeiro que vive num mundo onde a função de ser bombeiro é muito diferente da que nós conhecemos hoje. Ao invés de apagar incêndios, os bombeiros provocam incêndios, mas não em casas e construções, e sim em livros, já que nessa sociedade de Fahrenheit 451 é proibido ter livros, possuir livros e lê-los. Mas eu coloquei ele aqui não só por essa questão de ler, não ler, né, que é meio óbvia. Um outro ponto que o autor trabalha bastante, que é a imersão na tecnologia. Nós estamos caminhando para uma imersão cada vez maior, deixando de fazer outras coisas que são muito mais benéficas e até mesmo prazerosas para nós, para ficar enfiado no celular, em frente à TV, etc. E nesse mundo aqui, as pessoas passam praticamente 24 horas por dia na frente de uma TV enorme, assistindo e interagindo tudo através dessa tecnologia. Ao invés de conversar entre si, de aprenderem coisas novas, de buscar informações em outros lugares, ou tentar, né? Porque aqui, imagina-se que seja proibido um monte de coisas e quem foge a essa regra acaba sendo punido. Mas eu achei bem legal porque nós estamos cada vez mais enfiados em celulares. Nosso comportamento hoje tem sido muito dar valor a coisas supérfluas. Se você não leu, leia. Vale muito a pena para ajudar a gente a enxergar um pouquinho das besteiras que a gente anda fazendo, ou a forma como a gente gasta o nosso tempo. O próximo livro vai fugir completamente de tudo isso que eu falei até agora e vai ser um livro de crônicas. E eu acho que a crônica também tem esse poder de causar a reflexão, de provocar o pensamento em quem a lê. E eu trouxe para indicar para vocês Doidas e Santas, da Marta Medeiros. Eu adoro as crônicas da Marta Medeiros, faz um bom tempo que eu não leio nada dela, mas eu gosto bastante das crônicas. Esse aqui é um dos meus livros, acho que é o meu livro favorito dela de crônicas e traz textos muito interessantes. Eu gosto da sinceridade com que a Marta Medeiros explora e expõe situações do cotidiano dela como mulher e como ser humano também, tantas outras, não só pela figura de ser mulher feminina, mas eu gosto dessa reflexão que as crônicas causam na gente. Elas provocam esse pensamento,
essa vontade de analisar situações bestas mais simples do cotidiano e doidas e santas é maravilhoso. Fahrenheit 451 tem resenha, tá? Então depois confere lá o link e assista o vídeo. O próximo é um livro que recentemente eu resenhei aqui no canal, que é Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Se você já assistiu a resenha, você viu que eu não amei o livro, eu achei ele muito interessante, provoca essa reflexão em diversos momentos, né? Todos nós temos reflexões aí para serem analisadas em nosso subsolo, memórias a serem resgatadas em nosso subsolo, talvez mereça um pouquinho de atenção. O próximo livro é poesia, uma poesia mais contemporânea, porém que faz com que a gente reflita bastante. E nessa indicação eu coloquei A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, da Amanda Lovelace. Esse livro eu me apaixonei por ele, eu coloquei tanto post-it aqui, olha só. São poesias bem simples, mas muito sinceras, muito profundas. E talvez a gente se identifique com muitas delas e isso acaba provocando também pensamento, reflexão e a gente acaba se identificando e pode talvez aproveitar alguma coisa. O próximo também tem resenha bem recente aqui no canal, que é um livro que com certeza vai entrar para os melhores do ano, é Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. Foi o primeiro livro do Bauman que eu li e já foi assim estarrecedor e eu acredito que 90%, acho que tudo que eu ler dele vai me abalar as estruturas ou vai modificar, fortalecer os meus alicerces. Antes de fortalecer, talvez ele abale, mas a ideia é, acho que se a gente compreende o problema onde a gente erra, nós temos mais chance de acertar na próxima vez, ou de corrigir os erros enquanto ainda dá tempo, enfim. E aqui ele traz reflexões sobre o mundo moderno em que vivemos, relativas ao comportamento, às relações amorosas, às relações afetivas que nós temos e a forma como nós nos comportamos diante dessas relações e o que tem causado tanta insegurança, tantas dúvidas, tanta mudança no comportamento das pessoas quando se trata de relacionamentos, quando se trata de amor. Assista uma resenha, ela me deu muito trabalho para fazer, para conseguir enxugar um pouquinho das informações do livro e passar, porque é tanta coisa que ele fala aqui que é bem difícil fazer uma resenha desse livro. Mas acho que vale a pena conhecer porque é um assunto de interesse de todos. Todos nós temos relações amorosas, afetivas, com amigos, com familiares, em relações de trabalho, enfim. Todo mundo vive, né? Nós somos uma sociedade, nós vivemos um muito próximo ao outro, precisamos das relações do outro para vivermos. Então, faz a gente entender um pouquinho, muita coisa, o que a gente está fazendo de errado em relação a muita coisa. E mais uma vez a tecnologia aí veio como um elemento de abalo das estruturas. Mas o próximo livro, ele é o que eu chamo de tapa na cara, soco no estômago e chute na bunda, porque dá um chacoalhão na gente legal. E eu estou falando de A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. O Tolstói, os poucos livros que eu li do Tolstói, eu identifiquei uma forma dele provocar o pensamento no leitor. Não estou dizendo que é regra e não estou dizendo que eu entendo tudo de Tolstói, não. Mas a minha pouca experiência com ele, eu identifiquei um elemento que é muito comum em todas as histórias dos personagens dele, que é provocar a reflexão através de personagens que não são heróis, que possuem defeitos, enfim. Através do comportamento do personagem, a gente analisa o que ele está fazendo de errado. Mesmo que ele não cite que aquilo que ele está fazendo é errado, a gente, a nossa consciência, a nossa percepção, entende que o que ele está falando, narrando, atuando no momento é errado. E eu acho isso mais interessante porque é mais fácil a gente apontar o dedo na cara do outro e dizer onde ele erra do que a gente reconhecer os nossos próprios erros, né? E aqui não é segredo que Ivan Ilitch, o personagem do título, morre, mas antes de morrer ele faz uma reflexão sobre a vida dele. Sensacional e super rápido você lê isso. Esse aqui você consegue ler num dia muito facilmente, mas não tem necessidade de ler tão rápido. A ideia não é ler rápido, é ler. O próximo também tem resenha aqui no canal, uma resenha bem das antigas. Então, se você for assistir, tenha muita paciência com essa pessoa que vos fala, porque eu estava aprendendo ainda a lidar com a câmera, não que eu não esteja aprendendo agora. O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro é um dos clássicos, assim. Ele é ganhador do Nobel de Literatura, enfim. Nessa história, houve um acidente aéreo onde só tinha crianças no avião e esse avião cai. E só as crianças sobrevivem, o piloto, enfim, a tripulação e qualquer outro adulto que pudesse assistir
não sobrevive. E a gente acompanha essas crianças tentando sobreviver e tentando se organizar como sociedade. Apesar de serem muito novos, eles precisam sobreviver até que alguém venha resgatá-los, né? E esse livro é para mostrar o quão podre nós humanos somos. O instinto selvagem tende sempre a se apresentar, se manifestar em momentos catastróficos como esse apresentado aqui pelo autor, onde a gente se veja numa situação de não ter ninguém no comando, e agora o que a gente faz? Então esse aqui também é um tapa na cara, soco no estômago e chute no traseiro. Mas esse aqui tem um porém, leia quando você estiver bem, porque ele dá uma cutucada assim que pode deixar você meio mal, então respire fundo, veja se você está legal, se você está apto a encarar uma realidade humana bem chocante, e leia. Acabei de falar que os personagens desse livro são crianças, né? Como o livro pode ser tão chocante assim, né? Mas quem leu vai entender. E só refutando, se você não viu a resenha, não leu o livro e conhece a série Lost, sabe a série Lost? Que teve um tempo atrás, que um avião cai numa ilha e as pessoas que sobreviveram tentam continuar sobrevivendo até que venha um resgate. E elas acabam descobrindo que coisas misteriosas acontecem naquela ilha. Então, essa série Lost foi inspirada nesse livrinho aqui, né? Tem outros elementos também, mas esse livrinho aqui foi uma inspiração muito grande para a série. É um daqueles livros que você tem que ler em algum momento da sua vida. Não se desespere, já está acabando. Esse é o último livro que eu vou mostrar. É Clarice Lispector com A Hora da Estrela. É bem pequenininho, esse aqui você lê num dia também muito facilmente, onde a nordestina Macabea, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, muda-se para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, assim como tantos outros imigrantes, retirantes, pessoas que buscam uma vida melhor e saem da sua cidade natal para tentar atingir esse objetivo e ter uma vida mais digna, melhor, até mesmo para ajudar a família, etc. E a história da Macabea é triste de doer, mas ensina a gente muita coisa. Acho que todos os livros da Clarice são profundos e tem sempre coisas a nos ensinar. E eu escolhi esse aqui pela fluidez com que você pode ler o livro, e até agora é meu favorito da autora. Ao mesmo tempo que ele dói no coração, que ele faz a gente sentir aquela dorzinha, ele também dá uma acalentada, porque a Clarice parece que fala do que a gente está sentindo, parece que ela está lendo você. E faz a gente refletir sobre as tristezas humanas, as nossas tristezas, as nossas indiferenças com uma série de coisas e preconceitos, enfim, reflexivo ao extremo. Sendo assim, essa foi a minha listagem de sugestões de leitura reflexivas para você ler durante essa quarentena, lockdown, não sei o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no seu estado, mas são livros que vale a pena você ler, mesmo se já esteja tudo normal, onde você vive, vale a pena ler porque o que nós passamos, e muitos ainda estão vivendo, vai nos mudar como pessoas. Tem que nos mudar como pessoas, porque o comportamento humano precisa ao menos ser lapidado, se não totalmente transformado, mas isso é uma outra história que não vem ao caso. Eu estou aqui apenas para indicar livros que possam talvez acrescentar algo para vocês. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. Se você já é inscrito no canal, confira se o sininho está ativado, porque o YouTube andou desativando muitos sininhos nos últimos tempos e várias pessoas que eu conheço que são bem próximas a mim, que assistiam todos os vídeos, acabaram comentando que pararam de receber as notificações. Não sei porque o YouTube faz isso, mas ele faz. Mas a gente se encontra aqui no próximo vídeo em A Biblioteca de Gaia.